Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 4 e hoje nós viemos com conteúdo novo. Um conteúdo que vocês vão fazer uma associação com algo que vocês já conhecem, mas eles têm semelhanças e diferenças. Mais semelhanças do que propriamente diferenças. E vocês não têm noção da aplicação desse conteúdo no meu cotidiano. No seu, no nosso cotidiano. Vamos apresentar o conteúdo para vocês? Meu boa noite para você que já está conectado com a gente aqui pelo YouTube. Meu boa noite para você que está na escola acompanhando a nossa aula, Colônia do Gurgueia, Muricy dos Portelas. Meu boa noite a todos, sejam bem-vindos. Qual que é o conteúdo, professor? Já está na tela aí. Conteúdo de razão e proporção. A gente vai começar definindo o que vem a ser uma razão e, consequentemente, entendendo o que é uma razão, a gente passa a entender automaticamente o que vem a ser uma proporção. Professor, qual que é o objetivo da gente entender o que é uma razão, entender o que é uma proporção? O objetivo principal é você conseguir resolver situações, problemas que envolvam algum tipo de proporcionalidade. Essas proporcionalidades vão estar presentes em situações, problemas de escala. Você sabe o que é escala? Sabe não? A gente vai trabalhar com vocês. Velocidade. Velocidade eu sei, professor. O cara disse que estava indo a 100 km por hora. Quilômetros, medida de comprimento. Hora, medida de tempo. É uma coisa, é a distância dividida pelo tempo, professor. É uma razão, porcentagem, entre outros. Prof, vamos lá então. O que a gente tem para apresentar para você? A definição. Inicialmente, a definição. Como é que a gente define uma razão, professor? A melhor forma que eu tenho para que vocês possam fazer uma associação é você recordar das frações. Lembra de fração? Lembra, professor, fração tem um númerozinho em cima, tem um númerozinho embaixo. O númerozinho de cima chama-se numerador, o númerozinho de baixo chama-se denominador. E o que é uma razão? Eu já estou olhando ali, professor, para a tela, tem ali razão, tem uma setinha A sobre B. É uma fração, não é, professor? É sim, gente, é uma fração. Oxe, então por que agora o senhor está chamando ela de razão? Por conta da aplicação. Quando a gente usa a nomenclatura fração, nós estamos trabalhando apenas com números, sem nos preocupar ao que se referem cada um desses números. Eu coloco 2 em cima, 5 embaixo. Eu digo que é a fração 2/5. Mas eu, em algum momento, te informei. Esse 2, ele corresponde ao quê, professor? Corresponde à quantidade de alguma coisa? Não sei. E esse 5? Também não sei, professor, ao que ele corresponde. Por que isso? Porque no momento em que eu passo a entender ao que corresponde o número de cima, ao que corresponde o número de baixo, eu passo a ter aí, então, uma razão e não mais uma fração. E muda pequenas coisas. Na parte operacional não muda nada. Tudo que você fazia com frações, você faz com razões. Professor, a razão, como sendo uma fração, ela pode ser simplificada? Pode não, deve, gente. Deve ser simplificada. E a interpretação desta razão é melhor ainda. A razão, igual como a fração, ela também corresponde a uma divisão do número de cima com o número de baixo. Então, professor, se é uma divisão, o carinha que está embaixo nunca pode ser 0. Professor, olha só. Quando a gente fala de razão, as principais razões que nós trabalhamos, professor, todo dia, e às vezes nem nos damos conta, são as razões entre grandezas de mesma espécie. Eu posso comparar 2 medidas de comprimento, 2 medidas de volume, 2 medidas de capacidade, de massa ou de superfície. Essas são as razões entre grandezas de mesma espécie. Mas, professor, eu tenho outras razões de grandezas ou entre grandezas de espécies diferentes. No caso, professor, nós temos a densidade demográfica, nós temos, professor, o consumo médio, nós temos a velocidade média e a densidade absoluta, que são as razões entre grandezas
de espécies diferentes. Mas eu acho que vocês já estão curiosos, é para ver a aplicação, não é verdade? Professor, quando a gente tem fração, deixa eu colocar um exemplo aqui. Ó, quando eu analiso ela como sendo fração, eu boto 2 sobre 5. Como é que eu leio isso aqui, professor? Na fração, se eu disse que isso aqui é 2, não é assim que a gente aprendeu a ler frações? Aqui é 2/5, professor. E se eu disser que esse 2 sobre 5 é uma razão, professor? Se eu disser que esse 2 sobre 5 é uma razão, como é que eu leio? Eu digo 2 está para... Olha a diferença na leitura. Se eu digo que esse 2 sobre 5 é uma fração, eu leio 2/5. Se eu digo, eu botei ração. Fala sério. De onde é que eu fiquei com... Misturei fração e deixei o são. Desculpa, gente. Ração. O pessoal deve estar mangando aí agora. Você entendeu, professor? Então, quando a gente fala de razão, a gente coloca 2 está para 5. Você viu a diferença? Então, peraí, professor. Outra coisa que muda. Na fração, o númerozinho de cima, professor, esse cara de cima, é o numerador, professor. O cara de baixo aqui, professor, é o nosso denominador. E quando é razão, é numerador e denominador? Não. Então, como é que eu chamo o númerozinho que fica em cima? Como é que eu chamo o númerozinho que fica embaixo? Deixa eu mostrar aqui para você. Quando você tem uma razão, eu leio o número de cima, está para o número de baixo. Ali, A está para B. Professor, e a questão da nomenclatura? Quando trata-se de razão, o númerozinho de cima chama-se de antecedente e o de baixo chama-se consequente. Agora vamos às aplicações. Para que isso aí me serve? Onde que eu vou usar isso no meu cotidiano, professor? Como os alunos dizem, onde que eu vou usar isso na minha vida? Você entendeu que a razão é a mesma coisa que uma fração? A título visual, só para você fazer uma associação. Se a pessoa perguntar para você, olha, eu quero que você encontre a razão, calcula a razão, qual é a razão? O que é para vir na sua cabeça? Fração, gente. É um número em cima e um número embaixo. É isso que eu quero que vocês associem. Então, eu coloquei lá uma situaçãozinha para a gente começar a trabalhar do básico a análise dessas razões. Lê comigo. 2.200 alunos matriculados, faltaram 240. Com essa informação, eu posso fazer algumas perguntas para vocês. Tipo, eu posso perguntar para vocês, calcula para mim, ou acha para mim, a razão entre quem, professor? Agora, tenha cuidado para você ver quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo, tá bom? Aqui ele quer que você ache a razão entre o número de alunos que faltaram e o número de matriculados. Como é que eu poderia representar esta razão, gente? Professor, o número de alunos que faltou é 240. O número de alunos matriculados é 1.200. O cara quer que o senhor ache a razão entre o número de alunos que faltaram e o número de alunos matriculados. Professor, então é só escrever 1 em cima, 240, sobre 1.200. Vocês entenderam? Pronto. Ô, professor, o senhor botou um número em cima e um número embaixo. O senhor já achou a razão? Achei. Não é fácil achar uma razão? Ah, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer que toda vez que o cara pedir para mim, eu quero que você ache a razão, eu vou botar alguém em cima e alguém embaixo? É isso? É isso mesmo que você entendeu. Com a razão, professor, ela é igual a uma fração, você sempre, vou repetir, você sempre vai verificar se esta razão
ela é passível de simplificação. Você vai ver se dá para simplificar. E a simplificação ocorre da mesma forma que vocês faziam com a fração, dividindo o número de cima e o de baixo por um mesmo número. Nesse caso específico aqui, você vê que tanto 240 como 1.200 terminam em zeros, não é verdade? Então, a gente já pode começar, ó, cortando os zeros. Já vai ficar o quê? A razão. Vai ficar 24 sobre 120. Aí você vai tentar pensar num número que dá para dividir tanto o 24 quanto o 120. Professor, o 24 e o 120 dá para dividir por 2. Posso dividir por 2? Pode. Mas sempre tenta pensar no maior número possível que você consegue dividir tanto o 24 quanto o 120, para que a tua simplificação ela torne essa razão irredutível da forma mais rápida possível. Prof, ó, mas se você não lembrar, professor, eu só sei que dá por 2. Então, você simplifica por 2. 24 dividido por 2 dá 12. 120 dividido por 2 dá 60. O problema é que se você não consegue identificar o maior número possível que dá para dividir tanto o antecedente quanto o consequente, você vai continuar encontrando uma outra razão, que é equivalente às anteriores, só que ela ainda dá para simplificar. Professor, então, vai lá, divide de novo por 2. Professor, por 2 vai ficar 6 sobre 30. Ainda dá de dividir por 2, professor. Vai dar 3 sobre 15. Professor, não dá mais para dividir por 2 o 3 e o 15, não. Mas dá para a gente dividir por, professor, 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá exatamente 5. Olha só o que foi que nós encontramos. Nós encontramos 1 está para 5. Ou se você quiser ler fração, não tem problema não. Encontrei esse 1/5. Tem problema? Não. Desde que você entenda que quando você está lendo 1/5, você está fazendo a leitura de uma fração. Como é que é mesmo, professor? Razão? Como é que eu leio mesmo razão? O número de cima, 1, está para o número de baixo, que é 5. Então, eu leio 1 está para 5. Você entendeu? Tá, professor. Então, toda vez que ele pedir para mim uma razão, eu coloco um número em cima e um número embaixo. Eu tento simplificar. O 240 e o 1.200 dão para dividir logo direto, professor, por 240. 240 dividido por 240 dava 1. 1.200 dividido por 240 dá 5. Ou você ia fazendo igual como nós fizemos agora há pouco. Agora que eu cheguei na razão simplificada, agora que é o momento de atenção. Aqui é que você vai passar a entender o que é aquele 1 e o que é aquele 5 me passa de informação. A primeira coisa que você tem que entender é ao que corresponde o número de cima, ao que corresponde o número de baixo. Professor, o que era o 240 que a gente colocou? O 240 são os alunos que faltaram. Então, este 1, professor, ele representa para mim a quantidade de alunos que faltaram, professor. E esse 5 veio do 1.200, ou seja, representam o total de matriculados. Vou botar só matriculados. Tá, professor. Agora vamos aprender a interpretar. Quando você olha esse 1 e esse 5, eu olho primeiro para a parte de baixo. Ele está dizendo que para cada 5 alunos, entenda comigo, para cada 5 alunos que estão matriculados, 1 faltou. É isso que ele está dizendo. Para cada 5 alunos que estão matriculados, 1 deles faltou. Você entendeu? Entendeu? Eu posso falar isso para você. Para cada 5 alunos que estão matriculados, 1 faltou. Isso aí é uma relação de proporcionalidade, onde em cima dela eu posso chegar a novas conclusões. Como assim? Se eu já estou entendendo que para cada 5 alunos, 1 falta, se fossem 10 alunos, quantos faltariam? 2. Se fossem 15 alunos, quantos faltariam? 3. Então, vamos dizer que você, professor, vai fazer essa prova desse concurso aí, professor,
Não é isso? Aliás, vai assistir essa aula aí, ó. Razão entre os números de alunos matriculados no curso e os que faltaram. Vamos dizer, professor, que foram matriculados, preste atenção, foram matriculados 30 alunos. Você acha que quantos vão faltar? Pensa aí. O senhor disse que para cada 5 alunos, um falta. Então, em 30 alunos, a gente teria, professor, 5, 5, 5, 5. Professor, o senhor teria os 5 6 vezes. O senhor teria 6 grupos de 5 alunos. Em 30 alunos, o senhor teria 6 grupos de 5 alunos. Como a razão está me informando que para cada 5 alunos um falta, a gente poderia dizer que em 30 alunos, 6 alunos faltariam. Você entendeu? Outro ponto importante de estarmos analisando a razão. Você está vendo aquele 1, você está vendo aquele 5, aquele 1 está para 5? Toda razão é porcentagem, gente. Ela já me diz quantos por cento dos alunos faltaram. Aquele 1/5 ali, professor, aquele 1 está para 5? Isso, gente. Prof, aquele 1/5 diz para mim que 20% dos alunos matriculados faltaram. Como é que eu chego naquele 20%? Gente, toda fração para virar porcentagem ou toda razão para virar porcentagem é só você pegar esta e multiplicar por 100. Se você pegar 1/5 e multiplicar por 100, vai ficar 1 vezes 100, dá 100 dividido por 5, vai dar o nosso 20%. Entendeu? Deixa eu fazer outras perguntas para vocês sobre razão. Tá aqui, professor. Essa aqui eu entendi. E se a pergunta fosse outra, professor? Se a pergunta fosse outra, aqui eu já entendi. Para cada 5 alunos matriculados, um faltou. Aí eu perguntei para vocês agora há pouco. Se eu tivesse, professor, 30 alunos matriculados, quantos faltaram, professor? Prof, o senhor está dizendo que para cada 5 alunos, um falta, professor? Em 30 alunos, 6 faltaram. Entendeu a lógica? Você entendeu? Porque basicamente seria os 30 alunos, professor, seria 5 alunos, 5 alunos, 5 alunos, 5 alunos, 5 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 alunos. Então, nesse grupo de 5 alunos, faltava 1. 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 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Professor, faltariam exatamente 6 alunos. Você pegou a lógica do porquê a gente analisar a razão entre duas grandezas? Vou colocar outra situação. Professor, preste atenção, se entre os alunos que faltaram, quantos alunos faltaram mesmo? 240, não é isso? Se entre os alunos que faltaram, 180 eram homens, eu já poderia até concluir, professor, que 60 eram mulheres, não é isso? Não eram 240 alunos que faltaram? Se de 240 alunos que faltaram, ele está dizendo para mim que 180 são homens, 60 obrigatoriamente são mulheres. Mas a pergunta é, a razão entre o número de homens e o total de alunos que faltaram, professor? Vai ser 180 sobre 240. Ele está perguntando para mim, eu quero a razão entre o número de homens e o número de alunos que faltaram. Você entendeu? Entre o número de homens e o número de alunos que faltaram. Professor, ficou 180, que ele tinha falado para mim, sobre o total de alunos que faltaram, que é 240. O que é que eu faço agora? Você vai tentar simplificar. Sempre que você encontrar uma razão, você tenta logo simplificar esta. Professor, o 180 e o 240, eu poderia cortar o zero, professor. Ia ficar o quê? Ia ficar 18 sobre 24. Aí você poderia simplificar por 2.
18 e 24 dividido por 2 dá 9/12. Ainda dá para dividir por 2? Dá não, professor, mas dá por 3. O 9 e o 12 dividido por 3, 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Olha aí, a razão simplificada é 3/4. Não dá para simplificar mais do que isso. Cheguei na razão que o senhor queria? Cheguei. 3/4, né, professor? 3/4, professor. A razão que eu queria é 3/4. Agora, vamos ler novamente essa razão. Toda razão me passa uma informação, gente. Toda razão me passa uma informação. Sendo que eu tenho que entender, aquele 3 corresponde ao quê? Representa o quê? Aquele 4 que está embaixo corresponde ao quê? Representa o quê? Toda vez que você estiver trabalhando com razão, você tem sempre que correr atrás e identificar ao que corresponde o número de cima, ao que corresponde o número de baixo. O de baixo ali, professor, não veio, aquele 4, não veio do 240? Foi. O 4 veio do 240. E o que era o 240? Professor, o 240 era o número de alunos que faltaram, não é isso? E aquele 3 veio da simplificação de quem? Do 180, não é verdade? Aquele 3 veio da simplificação do 180, professor. Se aquele 3 veio da simplificação do 180, aquele 180 não era a quantidade de homens, então aquele 3 também representa a quantidade de homens. Então agora eu vou ler e vou interpretar. Aquele 4 ali não é o total de alunos que faltaram, então eu já posso dizer, para cada 4 alunos que faltaram, 3 são homens. Para cada 4 alunos que falta, para cada 4 alunos que faltaram, 3 deles são homens. O que já pode se concluir? Olha, professor, se cada 4 alunos que falta, 3 é homem, uma obrigatoriamente tem que ser mulher. Você entendeu? Professor, para cada 4 alunos que faltam, 3 são do sexo masculino, 3 são homens. Prof, e a porcentagem? Eu poderia simplesmente perguntar para vocês, quantos por cento dos homens faltaram? Eu poderia perguntar, quantos por cento dos homens faltaram? Você não chegou na razão? Aquela razão, obrigatoriamente, ela já te exprime a porcentagem. Como é que você faz isso? Professor, o senhor pega ali o 3/4, que o senhor encontrou, que eu nem leio 3/4. 3/4 é a leitura de fração, não é? A gente lê 3 está para 4. Esse 3 está para 4, para ele virar a porcentagem, é só multiplicar por 100. Professor, toda vez eu pego a razão e multiplico por 100 para achar a porcentagem? É isso mesmo. Toda vez você vai lá e multiplica por 100. 3 vezes 100 vai dar 300 dividido por 4. 300 dividido por 4, olha, deu 75%, gente. Então, eu posso dizer para vocês, que 75% dos homens faltaram. Entendeu? E 25% obrigatoriamente das mulheres vieram a faltar. Você entendeu? Beleza? Professor, então vamos lá, ver se eu entendi. A única coisa que eu queria de vocês nesse exato momento é que vocês entendessem a definição de razão, até porque a gente vai treinar ainda situações, problemas que envolvem tanto a razão quanto a proporção. Então, se a pessoa perguntar para você, ache para mim a razão, professor, já entendi. É igual a fração. A primeira coisa que eu vou lembrar, se o senhor me perguntar numa questão, acha a razão, eu vou botar um número em cima e eu vou botar um número embaixo. É isso? Isso, gente. Você vai simplificar. Isso? Isso mesmo. Simplifiquei. Achei a razão? Você achou a razão. O que é que tem a ver a razão com a porcentagem, gente? Toda razão, ela pode ser representada na forma fracionária ou na forma decimal, até porque a razão, como a gente já comentou desde o início, ela obedece às mesmas operações de uma fração. Aquele 1 está para 5 é a mesma coisa que 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 é 0,20. 3 dividido por 4 é 0,75. Professor, mas eu estou curioso com a história da porcentagem. Como foi que o senhor fez para descobrir, professor, que esse 1/5 era 20%?
Como é que o senhor fez para descobrir que esse 3/4, professor, é 75%? Gente, para nós acharmos a forma percentual, é só você pegar a razão e multiplicar por 100. 1/5 vezes 100 é a mesma coisa que 1 vezes 100 dividido por 5. Professor, vai ficar 100 dividido por 5, vai dar exatamente 20%. Aquele 3 está para 4. É 3 vezes 100, que dá 300, dividido com o 4 que está embaixo, 75%. Esclarecido? Então, vamos lá, professor. Feedback rápido de tudo que nós já comentamos. Quando eu te pergunto, acha a razão, o que é a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça? Professor, razão é a mesma coisa que uma fração. Ou seja, eu vou ter um número em cima, eu vou ter um número embaixo. O que é que muda mesmo, professor, da razão para a fração? A nomenclatura. No caso, quando eu falo razão, o número de cima chama-se antecedente, o número de baixo chama-se consequente. Segunda coisa que muda da razão para a fração. Da razão, professor, nós lemos o número de cima está para o número de baixo. Ou seja, nessas duas razões que vocês têm ali, que eu circulei de caneta vermelha, eu tenho 1 está para 5, eu não leio 1/5. Se eu ler 1/5, eu estou lendo fração. Se eu ler 3/4, eu estou lendo fração. Se eu estou considerando que aquele 1 sobre 5 e aquele 3 sobre 4 são razões, eu leio respectivamente. 1 está para 5 e 3 está para 4. Tudo bem até aí? Professor, eu acho que eu entendi. Toda vez que o senhor pedir. Ah, tem aquela outra coisa lá. A diferença mesmo da razão para a fração é que quando a gente está falando de razão, o número de cima eu sei o que é. O número de baixo eu sei o que é. Na fração não, são apenas números. Tudo bem? Pronto. Definido o que vem a ser uma razão. Vocês já entenderam que vocês vão colocar um número em cima, vocês vão colocar um número embaixo e vocês vão simplificar. Depois a gente vai para a aplicação, depois a gente vai para as situações, problemas. Professor, olha só. Proporção. Segunda definição. Já entendi o que é razão. Razão é um número em cima, um número embaixo. O que é proporção? Gente, está escrito aqui, ó. A proporção, professor, é uma igualdade entre duas razões, professor. Você tem aqui, professor, duas razões. Eu escrever o mesmo, ó. Eu tenho aqui A sobre B. Isso aqui é uma razão. Se eu disser que esse A sobre B é igual a C sobre D, aqui, professor, é uma razão. Aqui, professor, é outra razão, professor. Se você tem uma igualdade entre duas razões, você tem aí o que nós chamamos de proporção. Entendeu a definição de proporção? Eu acho que sim. Eu acho que vocês entenderam. Então, toda proporção, professor, é escrita na forma A sobre B é igual a C sobre D, onde A dividido por B é igual a C dividido por D. E na hora de ler, você lê a primeira razão. A está para B, assim como o igual ali, ele se torna o assim como. A está para B, assim como, aí eu leio a segunda razão. C está para D. Agora, fica atento, te liga. Numa razão, professor, se você escrever por extenso, em toda razão, se você escrever por extenso, aquele B e aquele C que vocês estão visualizando são os meios da minha proporção, o A e o D são os extremos. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. O A sobre B não é uma divisão? É, professor, o A sobre B é uma divisão. Então, se é uma divisão, eu posso escrever ela por extenso, A dividido por B. O C sobre D não é uma divisão? É, professor, posso escrever C dividido por D. Então, o teu trabalho aqui é entender que o B e o C são os meios porque eles estão no meio da tua conta. O A e o D são os extremos porque eles estão nas extremidades da tua conta.
Entendeu? Por que o B e o C são os meios, o A e o D são os extremos? Ah, professor, estou começando a entender. Por que eu tenho que saber quem que é meio, quem que é extremo? Aqui, professor, são os meus meios, aqui são os meus extremos. Sabe por que você tem que saber? Porque agora eu vou te apresentar a propriedade mais importante das proporções. Diga-se de passagem que ela é usada em todas as séries da matemática. Vocês vão usar de hoje para frente, volta e meia um conteúdo ou outro, ou até mesmo em outras matérias, vocês vão estar se utilizando da propriedade fundamental das proporções, que nós, aqui no Nordeste, apelidamos carinhosamente de cruz credo. Professor, cruz credo eu já ouvi falar. Propriedade fundamental das proporções, não, para você ver. A propriedade fundamental das proporções é aquela multiplicação que o senhor faz em cruz, professor. A propriedade diz para mim que em toda proporção, o produto dos meios, ou seja, se você multiplicar o B com o C, ou seja, se você multiplicar os seus meios, sempre é igual ao produto dos teus extremos. Ou seja, repita comigo, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos lá, recapitula de novo, professor, que eu estou aqui acompanhando, mas eu fico com vergonha de perguntar. Deixa eu recapitular com você. Preste atenção numa coisa. Toda vez que a pessoa pedir, eu quero a razão, o que é para tu lembrar? Fração. Quer dizer que eu vou botar um número em cima ou um número embaixo. De boa, só isso que eu quero de você. E simplificar, lógico, tem que simplificar. Até agora eu só quero isso. Segunda coisa, professor, o que é uma proporção? Que eu acabei de mostrar para vocês aí. O que vem a ser uma proporção? Professor, a proporção é quando o senhor iguala duas razões, que o senhor acabou de definir. O senhor iguala duas razões. Nós temos, então, aí uma proporção. Onde, na minha proporção, eu vou ter meios e eu vou ter extremos. A propriedade fundamental das proporções, que a gente vai conhecer, e durante as aulas eu vou estar toda hora dizendo, faz o cruz credo, menino, ou credo em cruz. Não é? O pessoal até se benze lá. Professor, é aquela multiplicação cruzada. Professor, você vai usar na EJA etapa 4, 5, 6, 7 no vestibular. Em outras disciplinas também. Quer dizer que em toda proporção eu faço a multiplicação cruzada? É. Lá embaixo, em toda proporção, o produto é multiplicar. O produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. De boa? Pronto, professor, então vamos lá. Eu acho que eu já entendi. Eu já entendi o que é uma razão. Professor, repete rapidinho, faz um mega resumo. Se eu boto aqui A sobre B, professor, isso aqui é uma razão. Agora, se você pega A sobre B e diz que é igual a outra razão, C sobre D, nesse caso, isso aqui é uma proporção. Entendi, professor. Onde na proporção eu posso multiplicar o B com o C e dizer que é igual ao A vezes o D. Ou seja, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Então, essa multiplicação cruzada, que a gente apelida de cruz credo, professor, é o que nós chamamos na matemática de propriedade fundamental das proporções. Professor, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou você pode pensar o contrário, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu vou ficar repetindo toda hora isso aqui para vocês. Não tem que o professor chato repete toda hora a mesma coisa. É para entrar na tua cabeça, fixar igual um jingle. Não sair jamais da tua memória. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Repita, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O professor traduz aí, cruz credo, gente. Faz aquela multiplicação cruzada. Prof, se eu já entendi o que é razão, se eu já entendi o que é proporção, eu vou começar com uma aplicação para você entender para que eu preciso aprender razão,
para que eu preciso aprender proporção? E eu vou resolver essa situação, problema, simplesmente com a ideia da razão ou com a ideia da proporção. Vou resolver de dois jeitos. Vamos entender? Vê comigo aqui. O gás carbônico é uma substância formada de carbono e oxigênio, ou seja, parte do gás carbônico, fixa essa palavrinha parte também. Parte de uma coisa, parte de outra. Então, ele está dizendo aqui que o gás carbônico é uma substância que é formada por carbono. Deixa eu só botar aqui a canetinha. Pronto, consegui. É uma parte formada por carbono e oxigênio, ou seja, vai ter carbono e vai ter oxigênio no meu gás carbônico. Parte carbono, parte oxigênio. Na seguinte proporção de 3:8 em massa. Ele está dizendo, professor, que quando você tem o gás carbônico, 3 partes, professor, são de carbono e 8 partes são de oxigênio. Você entendeu? O gás carbônico é uma substância formada de carbono e oxigênio na proporção 3/8. Ele está dizendo para você que 3 partes são de carbono e 8 partes são de oxigênio. É como se você fosse um cientista maluco lá e fosse produzir o gás carbônico. Você ia colocar 3 pitadas de carbono, como se você fosse temperar lá, professor. 3 pitadas de carbono com 8 pitadas de oxigênio. Você entendeu? Agora, olha a pergunta. Qual é a massa de oxigênio contida em 36 gramas de carbono? Olha, professor, ele me deu o tanto de carbono e ele quer que eu ache o tanto de oxigênio. Ele quer saber se eu tenho 36 gramas de carbono, quantos gramas eu vou ter de oxigênio? É essa a pergunta que ele está fazendo para a gente. E eu não já tenho a proporção lá? 3 partes é de carbono, 8 partes é de oxigênio? Olha só como é que eu quero que você pense. A massa de carbono está para a massa de oxigênio. É uma razão ali, ó. Assim como 3 está para 8. Ou seja, 3 partes são de carbono e 8 partes são de oxigênio. Então, pensa comigo. Professor, o senhor disse que tinha 36 gramas de carbono. O senhor já tem 36 gramas de carbono. Nessa proporção, quantas partes são de carbono? 3, professor. Então, aqueles 36 gramas, eles representam dentro do gás carbônico essas 3 partes. O 36 gramas, professor, o 36 gramas não é de carbono? Professor, esse 36 gramas corresponde a 3 partes, ou seja, o que eu tiver de carbono é 3 partes, o que eu tiver de oxigênio é 8 partes. O cara não me deu 36 gramas de carbono? Deu, professor. O cara me deu 36 gramas de carbono. E o cara me disse lá que no gás carbônico, 3 partes são de carbono e 8 partes são de oxigênio. Agora, deixa eu te contar o segredo para você conseguir fazer essa questão. Gente, sabe o que você faz? Você tenta descobrir quantos gramas vale uma parte. Se você descobrir quanto que vale uma parte, gente, tu resolve qualquer questão. Qualquer pergunta que ele fizer, eu resolvo. Qualquer pergunta que ele fizer, você resolve. Por quê? Se você sabe quanto que vale uma parte, eu sei quanto que vale uma, sei quanto que vale duas, sei quanto que vale 3. Nesse caso, eu sei que 3 partes é 36. Lógica, pensa comigo. Se 3 partes dá 36, quanto é que vale uma parte? É como se eu tivesse R$36 para dar para 3 pessoas. Quanto que uma pessoa vai receber? Qual que é a parte que cada pessoa receberia? Quanto é que vale uma parte? Professor, uma parte valeria 12 gramas. 12 gramas, uma parte. 2 partes seriam 24 gramas. 3 partes seriam 36 gramas. 4 partes seriam, professor, 48 gramas. Ah, professor. Então, se eu descubro quanto que vale uma parte, eu respondo qualquer pergunta.
Se eu sei quanto que vale uma parte, professor, eu sei quanto que vai valer o oxigênio. O oxigênio tem quantas partes ali? Professor, o oxigênio tem 8. O oxigênio tem 8 partes. Se tu sabe que uma parte é 12, 8 partes vale quanto, gente? Uma parte 12, 12, 12, 12, 12, 12. Professor, 8 vezes 12, 96 gramas vão ser de oxigênio. Vê se você entendeu. Eu já sei que as partes de carbono são 3, eu já sei que as partes de oxigênio são 8. Para alguns é um pouquinho complicado, mas vamos conversando, e se você não estiver entendendo a minha fala ou o exemplo, você vai lá no chat e coloca para a gente. A aula está ao vivo, tá bom, gente? Estou acompanhando aqui tanto o chat do YouTube quanto o chat do IPTV. Então, peraí, professor. Eu sei que essas 36 gramas de carbono, elas representam para mim 3 partes deste gás. Não é isso? Então, se 36 gramas são 3 partes, uma parte tem que valer 12, professor, porque eu pego 36 dividido por 3. Uma parte vale 12. A pergunta da questão foi, eu quero saber qual que é a massa de oxigênio quando eu tenho 36 gramas de carbono. Se tu tem 36 gramas de carbono, professor, esses 36 gramas são as 3 partes. Beleza? Então, eu tenho que descobrir quanto que é a parte do oxigênio lá. São 8, professor. 8 partes vai valer quanto? Professor, 8 partes vai valer 96. Por quê? Porque cada uma das partes vale 12. 8 vezes 12, 96 gramas. Entendeu mais ou menos? Eu posso pensar de outra forma. Aqui eu pensei como razão. Eu posso pensar como proporção, professor. Eu posso dizer que X é a massa de oxigênio, que eu quero descobrir. E eu digo que a massa de carbono sobre a massa de oxigênio é 3/8. Ele me deu, professor, a massa de carbono. Ele disse que é 36. E no lugar ali, professor, da massa de oxigênio, o senhor vai botar o X, professor. Então, vai ficar 36, que é a massa de carbono que ele me deu, sobre X, 36 sobre X é igual a 3/8. O que é que tu vai fazer? Cruz, credo, professor. Proporção eu posso multiplicar cruzado. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Você vai fazer 3 vezes X, você vai multiplicar aqui o 3 com o X, é igual ao 36 com o 8. Faz a conta, 3x é igual a 36 vezes 8, que vai dar um número bem grande lá, professor. Dividido por 3 vai dar o 1.096 gramas, mais ou menos. Pergunta aí para mim. Ou melhor, vai pensando na pergunta, que a gente vai dar uma pausazinha super rápida, só para a gente se hidratar, e a gente volta já já com mais razões e proporções. Até daqui a pouquinho.